Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um convite. E a gente está no especial do Setembro Amarelo e esse é o último desse mês, né? E o tema vai ser suicídio à comunidade LGBTQIA. Se você que está nos acompanhando e esse é um tema que possa despertar algum gatilho em você, alguma angústia ou algum sentimento que você não saiba lidar, tudo bem você não acompanhar e sair da nossa transmissão. A gente não está preocupado com a sua audiência aqui, a gente está preocupado muito mais com o seu bem-estar e a forma que a gente pode vir ajudar vocês. Hoje eu convidei, né, o Pedro Henrique, ele já esteve também aqui em outro episódio falando com a gente, e ele é psicólogo e a gente vai estar conversando sobre o Setembro Amarelo e as questões que envolvem o suicídio e a comunidade LGBTQIA. Seja bem-vindo novamente, Pedro, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Jonathan, pelo convite, participando mais uma vez, né, de uma live com você. Estamos aí, né? Você tá me ouvindo bem? Porque para mim tá travando um pouquinho você. Tô ouvindo bem, sem travar. Tá. Pra mim tá travando um pouquinho, tô te ouvindo direito também, mas às vezes trava, mas tudo bem, vamos seguir. Bom, quer começar? Bom, eu posso me apresentar primeiro também, né? Um pouquinho mais. O que você acha? Então, deixa eu apresentar a campanha de Setembro Amarelo para quem está aqui. Setembro Amarelo nasceu em 2014 a partir da Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, a partir quando o dia sobre a prevenção ao suicídio em 10 de setembro de 2003, em 2014, como forma de campanha, que é a forma que vocês conhecem hoje, que é o mês inteiro de setembro para essa conscientização. São registrados no Brasil aproximadamente 12 mil suicídios ao ano. E isso é um número muito significativo, porque cada vida conta. Quando se perde uma vida, você está perdendo um amigo, um filho, um esposo, uma esposa, são pessoas, né? Todas as vidas são importantes para nós. E no mundo é cerca de 1 milhão de pessoas que se suicidam por ano. Então a gente vai falar sobre esse tema porque a gente acha muito importante e que a gente não sabe, muitas das vezes a gente não sabe o que pode nos levar, né? Porque várias situações da vida podem culminar, porque a gente tem a depressão, por exemplo, o que mais leva a pessoa à ideação suicida, que é o segundo registro do site Setembro Amarelo. Pedro, se apresente para nós, por favor. Bom, né, sou Pedro, sou psicólogo, sou mestre em psicologia pela FRJ e especializando em saúde mental também pelo Instituto de Psiquiatria da FRJ. Tenho um percurso aí também, né, na clínica, na pesquisa, né, e na saúde mental agora, né, e apesar da questão, né, da temática do suicídio, né, entre a população LGBT não ser um tema de pesquisa meu, né, propriamente, ele é um tema que aparece muito na clínica para mim, né, com pacientes, com pessoas, né, que entram em contato, né, que são, né, da população LGBT. Então, as questões de saúde mental tocam de forma muito particular nessa população. Né? Então é fundamental que dentro da temática maior, né, de Setembro Amarelo, esse tema específico apareça, né? Pedro, segundo o site, o que mais causa, o que mais leva as pessoas ao suicídio, a primeira causa é a depressão. Para a gente a diferença de depressão e solidão, que quando a gente está falando hoje em específico de comunidade LGBT, QIA, a gente sabe que é muito comum que a gente se sinta sozinho, solitário, sem ninguém no mundo, devido às questões que a gente sabe que envolve preconceito, até mesmo quanto à nossa aceitação, né? Dentro da sociedade, nossa aceitação pessoal e nossa identificação quanto à nossa sexualidade, tudo isso pode levar a gente a uma solidão e muitas das vezes depressão. Tem como você diferenciar pra gente, explicar pra gente a diferença de solidão e depressão? Eu acho que primeiro a gente precisa, né, fazer essa
essa distinção dentro da própria sigla, né, LGBTQIA+, né, que envolve gênero, sexualidade, né, envolve várias conceituações, né, diferentes, né, e cada letrinha, né, é uma complexidade muito grande, né, então cada letra é uma vivência da sexualidade, né, do gênero de uma forma diferente, e cada uma delas vai ter uma experiência, né, diferente, né, nos seus processos, né, de encontro consigo e com o mundo, né, então cada uma dessas pessoas, né, que passam pelas experiências, né, de aceitação para si, para o outro, né, passam por constrangimentos diferentes, né, na relação com o outro, no mundo, né, preconceitos diferentes, questões diferentes. Então é importante a gente entender que cada, né, experiência vai ser muito singular, né. Então você falou da questão da solidão, né, e da depressão, por exemplo, né. Acaba sendo um processo muitas vezes solitário, né? Um processo, às vezes, de uma pessoa, né, de uma aceitação com relação à sexualidade, seu entendimento com relação, né, ao gênero. Enfim, isso acaba sendo um processo muito do encontro da pessoa, né, de uma aceitação primeiro consigo mesma, né, em contraposição àquilo que é esperado pela sociedade, né, aquilo que é imposto, né, quando a gente nasce pra gente, de comportamento, de expectativa, de desejo. Então já é por si só um processo muito solitário, né? E aí dentro disso, por ser um processo solitário, muitas pessoas acabam também entrando num outro processo de isolamento diferente, né? Porque, né, se a gente for pensar todos os constrangimentos, né, sociais, né, que sexualidades, né, gêneros fora daquele, né, do que é colocado como padrão, né, passam, né, a gente conclui, né, que o processo de exclusão dessas pessoas, né, acaba sendo maior, né? Então tem uma solidão, né, desse processo, tem uma solidão produzida também, né, porque acaba sendo, né, as exclusões se produzem, né, e você me pergunta especificamente com relação à depressão, né? Eu acho que a depressão, ela é um fator, né, que acaba se fazendo muito presente, né, nas questões de saúde mental. Ela é uma condição, né, que é responsável por um número alto de suicídios no mundo, né. Muitas pessoas, né, dentro do meio LGBTQI+, né, apresentam quadros depressivos, ansiosos, né, por várias questões, né, que atravessam esse processo, né, cada um vai vivenciar de uma forma. Então entender, né, que a solidão muitas vezes faz parte desse processo, né, como algo quase imposto, né, de certa forma, né, ajuda a entender que muitas dessas pessoas acabam passando por um laço, né, social mais fragilizado, né. E se a gente for entender os fatores de risco, né, para o suicídio, né, a fragilidade dos laços sociais é um fator muito importante, né. O isolamento, né, social nesse sentido, né, do afastamento dos laços familiares, né, de amigos, de outras pessoas, é um fator de risco também, né. Então a gente pode fazer essa relação, né, entre o isolamento, eu não diria só com a depressão, né, eu acho que a depressão, ela acaba aparecendo também, mas não é só a depressão aí que aparece, né. Acho que o que você falou do isolamento acaba sendo um fator muito importante, porque não vai ser só depressão, vai ser um quadro ansioso, vai ser algum outro quadro que pode se compor junto com um quadro de isolamento e produzir alguma questão, né, que pode levar ao suicídio, né? Sim. Vamos continuar aqui, né? Porque 96,8% estão relacionados aos transtornos mentais, segundo o site. E a segunda causa que vem é o transtorno bipolar. E que seria o que, o transtorno bipolar? Bom, o transtorno bipolar, ele é um transtorno de humor, né? Ele se chama, né, bipolar porque uma pessoa com esse transtorno, ela oscila entre dois extremos de humor, né? Se a gente for pensar, né, tem um polo
que na psiquiatria se chama de um extremo que se chama mania, que é o oposto da depressão, né? Se a gente for pensar a depressão como a gente caracteriza, né? Perda de interesse, né, nas coisas da vida mais cotidianamente. Eu estou usando esses conceitos, assim, mais a partir do que a psiquiatria fala. Mas, assim, eu acho que a gente tem que entender que, né, esses processos são bem mais complexos, né? Mas se a gente for pegar o que está, por exemplo, nos manuais, né, muitas pessoas podem se identificar com aqueles sintomas. Então, assim, a gente usa isso como uma referência, né? Mas a depressão, ela está muito ligada, né, a isso, né? A perda de interesse, né, na maior parte das coisas da vida, a um isolamento, a um desejo muitas vezes de morte mesmo, pensamentos, né, e desejos, né, por exemplo, de desaparecer, de não querer continuar as coisas da vida, né? Ela é um transtorno importante, né? E o polo oposto seria o da mania, né? Que seria o aumento de tudo, né? Muito desejo de querer fazer muita coisa, uma aceleração do pensamento, da vontade, e muitas pessoas se colocam em risco nisso, né? Porque uma pessoa, por exemplo, num quadro maníaco, a pessoa acaba extrapolando os limites do próprio corpo, né? Então são pessoas que se colocam em risco. E a pessoa com transtorno bipolar, ela oscila, né, entre um quadro mais depressivo, né, e um quadro de aceleração muito grande, que é o quadro da mania. Ou ela fica num momento mais estável, e aí ela fica num processo depressivo. E essa oscilação acaba trazendo muitos danos, né, para a pessoa que vivencia essa experiência, né? Porque quando a pessoa, por exemplo, tá na fase que a gente chama de maníaca, né? Ela acaba muitas vezes gastando muito, se colocando em comportamentos de risco, assumindo coisas que depois ela não vai dar conta de sustentar. E aí ela entra no processo depressivo, né? E aí ela vê que tudo aquilo que ela fez, né, quando estava no quadro maníaco, ela não vai conseguir sustentar. Então muitas pessoas acabam às vezes se matando também, né? Que tem transtorno bipolar, porque, né, acaba passando por essas diferenças, né? Uma hora quer muita coisa, faz muita coisa, se coloca numa situação de risco, depois entra num polo depressivo, e aí isso se soma já com os próprios sintomas da depressão, e aí, né, acaba dobrando aquilo que a pessoa sente, né, e, enfim, então por isso tem uma alta taxa também de suicídio, né, entre pessoas com transtorno bipolar. Acho que é algo muito importante para a gente prestar atenção, né, a partir de algo que você disse, que é o seguinte: as cartilhas elas apresentam alguns sintomas, algumas características, né? E às vezes a gente vai lá no Google, né, e vai lá, digita o que a gente está sentindo e vai aparecer com algum diagnóstico. E trago aqui a reflexão de é preciso passar por um profissional para você ser avaliado. Não fazer a sua autoavaliação, porque pode ser, né? E sempre melhor um profissional, porque eles estudaram para isso, né? E quando a gente, agora sim, sim, e a gente... desculpa. Não, porque, né, isso que você falou é muito importante, porque, né, é isso, né? Muitas vezes a gente tá sentindo alguma coisa e a gente quer entender, né, o que tá passando com a gente. Né, a gente... Principalmente as questões emocionais, as questões de saúde mental, né? Elas não têm, muitas vezes, uma clareza, né, sobre o que a gente está sentindo, né? Às vezes uma dor física é difícil de descrever, então uma dor emocional, às vezes, né, é muito mais difícil, né? E às vezes a gente quer entender o que está se passando com a gente. E aí a gente acaba isso, né? Digita o que está sentindo no Google, aí vai aparecer uma série de coisas, né? E tudo que tá, né, nos manuais, assim, né, acaba sendo uma característica geral de algum transtorno, né? O que é nomeado como um transtorno, mas é isso. Cada pessoa vai vencer aquilo de uma forma singular, então é preciso entender como é aquilo para aquela pessoa, né? Então, se a pessoa está sentindo alguma coisa, né, o mais importante é isso que você falou, né? Procurar algum profissional de saúde mental, né? Para poder entender como é que esse sintoma, essa coisa que você está sentindo, faz sentido nos seus processos, né? Para você lidar com aquilo de uma forma diferente, né? Agora conta pra gente o que é ideação suicida. Então, a ideação suicida, ela tem esse nome, né, ideação, né, porque acaba sendo uma ideia, né, são os pensamentos, né, que uma pessoa pode ter com desejo de morrer, né? Então, a primeira pessoa, né, tem um desejo de morrer, pode aparecer
né, por N fatores, né, um processo depressivo, uma perda, né, um processo de luto, muitas vezes, alguma coisa na vida da pessoa, né, que a pessoa está passando ali, e aí uma dor muito grande, né, e a pessoa acaba perdendo sentido, né, na vida de alguma forma, e aí a ideação suicida comparece como isso, né, essa perda de interesse na vida e um desejo de querer dar fim, né? Isso aparece de várias formas, né? Às vezes a pessoa não vai dizer que ela, assim, eu quero morrer, mas ela vai dizer de outra forma. Ela vai dizer, hoje eu não queria acordar, eu queria dormir por uma semana, eu queria ficar deitado o dia todo, eu queria sumir. São falas que né, que a gente precisa ficar atento e sensível, né? Porque muitas vezes não aparece dessa forma, né? Eu quero morrer, eu quero me matar dessa forma, né? Pessoas dizem de várias formas, né? Que as coisas estão difíceis, né? E que a vida está perdendo o sentido para elas, né? Aí é a hora que a gente tem que começar a ficar atento aos sinais. No primeiro convite amarelo que a gente fez, foi sobre suicídio à comunidade religiosa, né? E uma das coisas que a gente trouxe à luz é o seguinte: muitas das vezes a questão de fé pode ser o gerador, o que vai impedir, vai ter, a palavra impedir. A pessoa vai se sentir impedida em alcançar, entre aspas, o sucesso do suicídio, porque ela vai ter a crença religiosa dela atravessando do que pode ser pecado, né? E desse período que foi dia 1º de setembro desse mês, até agora, hoje, 26, pelo menos umas 3 pessoas comentaram sobre esse episódio comigo. E elas, elas acreditam que seja pecado, né? Cometer o suicídio, mas é que elas pedem a Deus para Deus tirar a vida delas. E assim, eu acho algo grave, muito sério, para não ser pensado a questão religiosa dentro da comunidade LGBT como um incentivador, né? Um incentivador, entre aspas. É algo que pode impulsionar a pessoa para essa ideação suicida, porque você não encontra aceitação dentro da sua comunidade religiosa, porque muitas das comunidades religiosas diretamente vai associar a ser LGBT, nem vamos usar a questão de prática, né, que muitos usam, né, dentro da comunidade religiosa. Simplesmente ser LGBT já seria um pecado. Então, muitos, a partir dessa perspectiva de que é pecado e de que automaticamente eles já foram criados por uma perdição, eles ficam diante dessa situação. Não posso me suicidar porque é pecado, vou pedir para Deus tirar a minha vida, né? E aí eu gostaria de entrar contigo agora a questão de aceitação. Como trabalhar em mim, enquanto LGBTQIA, a aceitação. Além do básico de que a gente tem que recomendar essa pessoa a fazer terapia. Sim, é uma pergunta, né, complexa, porque são processos muito similares, né, o seu processo de aceitação, né, cada um vai ter uma forma aí, né, de encontro, né, com a experiência, né, e com a sua né, e como é que isso vai repercutir na sua vida de uma forma muito singular, né. E a gente sabe que vai ser diferente, né? Um processo de aceitação de uma pessoa que é religiosa para uma pessoa que não é religiosa, dentre as pessoas religiosas, né? Qual matriz religiosa, né? Se é uma matriz cristã, se não é uma matriz cristã, se for cristã, qual né, a denominação, né? Então vão ter muitas peculiaridades aí, né? Compondo o processo de aceitação, né? Para algumas pessoas pode ser tranquilo, para algumas pessoas pode não ser. Então, assim, eu não sei te responder, assim, como o que eu poderia dizer que vai te ajudar, por exemplo, num processo de aceitação, mas uma coisa que pode ser importante é tentar buscar pares, né? Pessoas, redes, né? Pessoas com quem você possa contar, né, sobre a sua experiência, pessoas que você tenha como referência, que você se sinta acolhido, pessoas que já passaram por essa experiência,
né, e que você sinta vontade para poder compartilhar, né? Isso é muito importante no processo de aceitação. E pensando, inclusive, na primeira questão que você fez sobre a questão do isolamento, pode contribuir muito, né, para as pessoas se sentirem, né, menos solitárias nesse processo, né, poder compartilhar isso, né, entendendo que quando a gente divide com o outro, a gente ressignifica, né, um pouco daquilo que a gente está passando, né? O falar é muito importante, porque quando a gente fala, a gente coloca em palavras nossos afetos e aí eles repercutem na gente de uma forma diferente, né? Então, eu diria um pouco isso, né, sobre a questão de estabelecer redes, né, onde você possa partilhar. A partir desse momento aí, a gente começa a ver que a importância da fala, né, para organizar os pensamentos também, né? A gente fala, a gente começa... Quando está tudo dentro do nosso pensamento, parece que fica às vezes tudo confuso, né? E quando a gente começa a falar, parece que as coisas começam a entrar em gavetas, armários, abrem-se portas, fecham-se para o entendimento da sexualidade. Eu acho muito bom o que você falou, da questão de ser muito singular, essa questão da aceitação, né? Até porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma construção, cada um tem suas experiências, né? E não existe uma receita de bolo para isso, né? Você tem alguma recomendação de como acomodar, talvez, né, dentro desse período de aceitação? Travou um pouquinho, Jonathan, a sua pergunta. Pode repetir? Como seria uma acomodação da fé nesse período de aceitação? Acomodação falhou exatamente aí de novo. Acomodação de? Da fé. Como acomodar minha fé? Incluir minha fé e minha aceitação LGBT. Existe algum caminho, alguma coisa a se pensar? Como conduzir? Uhum. Mais uma vez, assim, né? Às vezes parece clichê, né? Quando o psicólogo fala depende, né? Mas acaba sendo um pouco bem isso, assim, né? Eu falei da coisa da singularidade, mas isso vai partir muito da experiência que cada um vai ter em relação ao que é fé, primeiro, né? E como que a sua experiência, seja de gênero, né? Sexualidade, de expressão, identidade de gênero, né? Se compõe dentro da sua vida e dialoga com a sua fé, né? Acho que a partir do momento em que a sua fé, você se apropria da sua fé, né, como uma expressão íntima da sua relação com aquilo que é divino, seja isso o que for, né, seja o Deus cristão, seja, enfim, a natureza, seja aquilo que a pessoa acredita, né, essa relação com algo que transcende, com a espiritualidade, vamos colocar dessa forma mais genérica, entendendo que a sua fé é uma expressão disso, né, e que da mesma forma como a sua experiência de sexualidade, de gênero, de identidade, enfim, é uma expressão também singular e própria, entendendo que esses dois processos estão ali, né, no campo da sua experiência, e não como algo que, né, precisa ser externo, né, porque muitas vezes a fé é algo colocado como externo, né, assim, você precisa acreditar nisso dessa forma, né, quando é dessa forma, quando é colocado por um outro, né, assim, você precisa acreditar dessa forma e você precisa ver a sua fé dessa forma. Dialogar a sua experiência singular, né, com relação à sexualidade com isso que é externo é muito mais difícil, né? Então acho que é preciso um processo de apropriação da própria fé, sabe? Assim, de entender a sua fé como algo também singular, sabe? E aí nisso, entendendo que sua fé é algo singular e expressa a sua relação íntima com aquilo que é espiritual, né? Você pode compor de formas diferentes, né? As suas experiências com a sexualidade, né? Enfim. Antes da gente caminhar para o final, gostaria de abordar algumas coisas que eu vi essa semana quanto LGBT e suicídio, né? Uma pesquisa que eu vi, que um médico que publicou no Instagram um artigo, dizia que 4,3% da população LGBT já tentaram suicídio, né? Eu lembro que a professora de estatística falava que pessoa não se conta com vírgula, né? Com vírgula alguma coisa, né? E sempre ela era mais. E fazer a pesquisa, né? E encontrei o seguinte, ó. De acordo com as pesquisas, eu vou deixar para vocês disponível o link do artigo que está sendo usado aqui, ó. De acordo com as pesquisas, jovens LGBT
pensam 3 vezes mais em suicídio do que jovens heterossexuais. Aí entra o que a professora falando que quando é vírgula a gente só subia um número nesses casos quando se lidava com pessoas. E aqui já diz assim, e 5 vezes mais tentam chances de suicídio, já tentaram suicídios, né? E se a gente está criando um grupo de 10 pessoas, a gente está falando que 5 pessoas tentaram suicídio dentro da comunidade LGBTQIA+, é muita coisa, sabe? É isso que é o convite para a gente aqui, nesse momento, começar a refletir. Porque muitas das vezes a gente encontra a carência, né? Carência de encontrar um profissional no órgão público, né? Como a gente abordou no episódio, acho que o convite 2, que a gente falou sobre serviço social e a valorização da vida, a gente falou das políticas, né? E o SUS, ele oferece os profissionais, eles têm o suporte para cuidar de você. Ele tem o suporte para você que está com ideação suicida. Tem programas, né? A gente tem o CAIS, alguns lugares são CREAS, né? Que tem o CAS, lá vai ter alguém que vai poder te orientar. Porque lá vai ter o profissional. Às vezes você não tem condição de pagar um profissional particular para você fazer sua terapia. O SUS, ele vai estar lá, prestar um suporte para você. Tem política pública para isso. Pode ser que de início você vai encontrar uma dificuldade de encontrar um profissional para uma semana seguinte, mas pode ser que você vai encontrar uma outra semana e iniciar o processo, né? Sua terapia, sua caminhada com a psicoterapia. Por que eu estou falando isso com vocês? Se vocês nem tentarem, vocês não vão conseguir fazer o acompanhamento com um psicólogo ou com uma psicóloga, o profissional que você precisa, né? Para não chegar ao ponto de cometer o suicídio. Se você puder valorizar, dar uma atenção para sua vida, resgatar talvez algo que se perdeu dentro de você, é fundamental vocês darem uma ajuda, porque eu estou aqui, às vezes eu respondo as pessoas que procuram para falar, seu amigo que está na sua casa pode te ouvir, sabe? Mas a gente não está falando dessa escutatória, sabe? A gente está falando de algo, de um profissional ou de uma profissional que está sendo habilitada para prestar esse serviço para você. Por quê? A gente pode ouvir quanto amigo, quanto uma pessoa leiga. A gente pode estar ali te dando suporte sem julgar. Mas é o profissional que está ali, que estudou, para te orientar da melhor forma a seguir. Porque muitas das vezes você vai precisar de passar por um psiquiatra. A gente não vai poder fazer isso por você. A gente pode estar aqui na condição de amigo. Eu estou aqui nesse momento falando com vocês para talvez despertar em você o desejo, a vontade, ou ser algo que vai te impulsionar a procurar essa ajuda nesse momento que você está precisando. Terapia por muitos foi visto como algo de maluco, entre aspas, e não é. Terapia é para todos nós. Tem ditado, né, de loucos e alguma coisa, todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo tem um pouquinho de, entre aspas, loucuras. Então, assim, por favor, procurem ajuda profissional, que nada vale nossa saúde mental, nossa sanidade mental, nada vale. Pedro, que palavras que você tem? Deveria ser abordado algo que a gente não abordou, que você gostaria de falar? Amém. Eu acho que foi, assim, bem... a gente falou um pouco, né, de forma ampla, né, mas eu acho que a gente abordou questões importantes, né. Eu acho que é importante entender que é isso, né. Cada situação vai ter uma soma, né, de fatores, né, que vai levar ao ponto de uma pessoa, né, querer acabar com a vida, por exemplo, né. Então entender que tem várias questões que atravessam, né, questões, né, para além da sexualidade, do gênero, né, tem as questões raciais, né, questões econômicas, questões políticas,
né? Todo um complexo de coisas aí que a gente precisa entender também, né? Porque é um problema, né, que a gente pode cair muito facilmente, né, de individualizar, né, e falar que assim, é uma questão minha própria, né, mas a gente precisa entender que é coletivo também, né, que é uma teia inteira, né, social que está doente, né, que a gente precisa cuidar dela, né, e tensionar ela, né, para que a realidade possa ser diferente, né. Então, não sei, eu acho que é isso, né, se fez essa indicação até do serviço público, né, eu acho que é importante ter isso, né, porque tem aí, né, apesar que a gente entende, né, vê e passa por uma precarização, né, da rede pública de saúde, do SUS, a gente precisa lutar por ela, né, e sustentar, né, a nossa presença lá também, cobrando, né, as eleições estão chegando aí, né, as gestões municipais vão mudar, então a gente precisa pensar isso, né, conscientizar com relação a isso, porque isso é uma questão de saúde pública, né, saúde pública a gente lida também no aspecto político, né, tanto macropolítico quanto micropolítico, né. A gente está fazendo uma discussão aqui que é no campo do micropolítico também, né, mas das políticas maiores também, né, de saúde mental aí, né. Então é uma luta, né, então é um convite também para que a gente possa se apoderar, né, dessa luta também e usá-la como forma, né, de conquista de direitos também, né. Temos direitos, nós precisamos lutar por eles e por outros, né. Você falou de política, né, micro e macro, foram os governos Lula e Dilma que mais trabalharam iniciativas de prevenção e valorização do SUS e trabalharam políticas quanto à questão de suicídio, né, valorização da vida e prevenção do suicídio. Se eu não me engano, Lola Ferreira, que escreveu um artigo sobre todas as políticas públicas dos governos dos anos de 2000 todinho. Até acho que finalizou o artigo dela em 2018 e ela vem listando todas as iniciativas que tiveram nesse período. Aí tem até o governo Temer descrito as iniciativas que o governo fez para a valorização da recomendo que vocês leiam, vou colocar na descrição também desse episódio e aqui da live para quem está acompanhando pelo Instagram. O Pedro, gostaria de saber, né, se você fala para a família, ou para o familiar, né, de alguém que tentou o suicídio ou cometeu o suicídio, o que você falaria para essa pessoa? Acho que a primeira coisa é mostrar, né, que você tá ali junto, né, assim, como uma rede, né. Eu acho que eu insisto na coisa da rede, né, porque quando a gente está ancorado, né, com outros, né, a gente consegue ser mais forte, né. Muita gente acha